Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 7. João, capítulo 15, a partir do versículo de número 7. Para a leitura até o versículo 16, peço a atenção dos irmãos. Esta é a segunda e última parte do capítulo 15, onde o Senhor Jesus trata da relação dele como Redentor com o seu povo, sendo ele a videira verdadeira e nós os seus ramos. A partir do verso 7 até o verso 16, esta é a palavra de Deus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o meu gozo, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. O tema, irmãos, desta segunda sessão do capítulo 15 é o mesmo da primeira parte que vimos até o versículo 6. Você vai perceber que isso fica claro olhando mais uma vez para o versículo 8 e o versículo 16, que é o versículo que fecha essa segunda sessão. Porque em ambos você vai encontrar a palavra fruto. Observem o verso 8, você encontra a palavra fruto, e no verso 16 também a mesma palavra, ela acontece. Então, tudo que está entre esses dois versículos está intimamente conectado à sessão. E antes da gente iniciar propriamente a exposição desta manhã, lembrem-se do que nós vimos antes. Primeiro, a videira e os ramos, diferentemente da outra imagem utilizada na Escritura para se referir a Cristo e à igreja, o corpo e a cabeça, não representam a união vital e indissolúvel entre Cristo e seu povo, embora isso seja pressuposto aqui. Mas em vez disso, observem que Cristo usa a imagem da videira e dos ramos para falar de seu relacionamento entre ele e os seus discípulos enquanto estão neste mundo. Um relacionamento que pode ser interrompido. O foco então está na produção de frutos e nas condições necessárias para essa fertilidade. Então, 3 condições foram apresentadas pelo Senhor e nós já vimos. Quais são elas? Primeiro, para ser um ramo frutífero da videira, é necessário estar em Cristo. É impossível que um ramo produza frutos separado da videira. Ele não vai conseguir sobreviver. Segundo, para ser um ramo frutífero, o pai, como um agricultor, ele deve podar esses ramos por meio da ação purificadora da palavra. Então, a palavra de Deus tem esse efeito, quando pregada e ensinada, de podar aquilo que é desnecessário e que vai atrapalhar o crescimento dos ramos. É essa ação que o agricultor, o Pai Celestial, ele faz quando trata os ramos ligados à videira. Terceiro, para ser um ramo frutífero, é preciso permanecer em Cristo. Não somente estar, mas permanecer.
E a ênfase será dada bastante aqui pelo Senhor Jesus, mostrando o que seria isso. Mostra que deve haver agora uma atitude da parte do crente de permanecer na videira, uma vez que ele já está nela, ligado a ela. Então, as duas primeiras verdades dependem exclusivamente da graça de Deus. Por quê? Porque são obras ou ações divinas. Veja, estar em Cristo é obra da graça de Deus, ser podado para crescimento espiritual também é obra da graça de Deus no trabalho da santificação. Mas observem que permanecer em Cristo envolve a responsabilidade do crente. E aí você vai perceber em todo o capítulo 15 essa ênfase que nos é dada pelo Senhor. Qual é a grande distinção então entre os capítulos 14 e 15? A graça de Deus é revelada no capítulo 14 e no capítulo 15 há um destaque da responsabilidade cristã. Se Deus começou uma boa obra em nós, estando nós agora ligados a Ele, nós devemos permanecer nele. De que maneira? Produzindo frutos. Se vocês observarem bem, o capítulo 14 vai focar na palavra mim. Crede em mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você chega no capítulo 15, a ênfase está na palavra vós. Vós já estáis limpos. Permanecei no meu amor. Sempre agora uma ordem dada àqueles que já nasceram de novo. Um mandamento, portanto, importante aqui para nós, que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo na terceira condição, é permanecer em Cristo. Verso 4, capítulo 15. A palavra permanecer, como vimos, aparece 3 vezes. No verso 5, o mesmo ensino é repetido. No verso 6, as consequências solenes de não permanecer em Cristo, elas são apresentadas. Haverá uma poda. O Senhor vai precisar tratar e, observem, a linguagem é lançar fora. E lançar fora aqui, às vezes a gente pensa que é desprezar, mas é soerguer, é levantar, é desenvolver um tratamento disciplinar. Essa palavra ainda, irmãos, ela vai aparecer em outros versículos à medida em que você vai lendo o capítulo 15 e você vai investigando. Por exemplo, no verso 7, no verso 9, no verso 10, no verso 16, por exemplo. Então, há um convite aqui de Cristo. Ele é essencial para o pecador. Permanecer em mim é o resultado prático do que Cristo fala antes. Vinde a mim. Uma vez que nós vamos até Cristo, ele então na sequência diz, agora fiquem, permaneçam, não se separem, não se afastem. Agora, o que é absolutamente essencial para permanecer em Cristo? Primeiro, continuar confiando no valor de seu sacrifício. Permanecer em Cristo, irmãos, é manter viva a confiança na eficácia e no poder do seu sacrifício, no poder do seu sangue. Porque não pode haver comunhão plena enquanto temos dúvidas da nossa salvação. Lembrem-se, Jesus falou em João capítulo 6, versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você não pode ter dúvidas disso. Você tem que estar firme quanto a isso, para que o seu progresso de permanência e produção de frutos no reino de Deus seja real. Segundo, é necessário viver em total dependência de Cristo para permanecer nele. O que isso implica, irmãos? Que eu preciso todos os dias reconhecer a minha total incapacidade. Vejam de novo o verso 5, por favor. Vejam que Jesus nos ensina. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, notem, sem mim, nada podeis fazer. Por que Jesus porque Jesus fez essa afirmação, se referindo
ele mesmo a videira e nós aos seus ramos, porque o ramo não tem recursos próprios. Como eu disse, o ramo não vive sem estar ligado à videira, sem a união com esta videira verdadeira, o ramo não sobrevive. De modo que, irmãos, antes de produzir frutos, devemos reconhecer o nosso vazio, devemos reconhecer a nossa total dependência da plenitude de Cristo em nós. Terceiro, nós precisamos receber de Cristo a vida e a força. É necessário para permanecermos nele. O ramo não produz fruto por si mesmo, apenas o carrega. O fruto vem da videira, mas lembre-se, ele passa através do ramo que é alimentado pela videira verdadeira. Ele necessita do alimento que vem do tronco dessa árvore. O foco, então, não é a nossa suficiência, mas a suficiência de Cristo para nós. A nossa suficiência deve estar em Cristo Jesus. Lembrem-se das palavras de Jesus: sem mim vocês não podem fazer nada. Veja que Jesus Cristo vai nos ensinar isso quando você começa agora a observar a segunda sessão. Olhem o verso 7 mais uma vez. Ele vai falar sobre a relação entre oração e fruto. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja como este versículo ele mostra a conexão que há entre permanecer em Cristo, oração eficaz e abundância de fruto. Dois requisitos para que a promessa feita por Cristo se cumpra são apresentadas aqui: comunhão contínua com Cristo, se permanecerdes em mim, e vida regulada pela palavra de Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Sabe por quê? Muitas e muitas vezes, e a palavra de Deus é clara quanto a isso, irmãos, não recebemos o que pedimos, porque isso não está acontecendo, não está fluindo, não está sendo uma realidade em nós. É impossível receber do Senhor os pedidos que nós fazemos em oração se não permanecermos nele. É impossível recebermos do Senhor os pedidos que fazemos em oração se a nossa vida não está sendo regulada pela palavra dele. Notem, oração verdadeira nunca implicará em impor a nossa vontade a Deus. Vocês percebem como a igreja moderna hoje ora? Ela ora decretando e declarando que Deus precisa atender os pedidos da igreja, porque Ele prometeu e Ele tem que dar. Mas veja o que João escreve em sua primeira carta sobre esse assunto, e os nossos catecismos usam essa referência quando definem a doutrina da oração. 1 João capítulo 5, por favor, abram comigo. 1 João capítulo 5. Vejam que interessante. Verso 13 em diante. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, que tem comunhão contínua com Cristo, que tem a sua vida regulada pela palavra. Veja o verso 14 então. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oração verdadeira, portanto, irmãos, não é impor nossa vontade a Deus, mas pedir sempre algo segundo a vontade de Deus. Nossas orações, então, precisam estar alinhadas com essa permanência em Cristo, precisam estar alinhadas com essa submissão à palavra de Cristo, para que nós obtenhamos as respostas certas.
Lembrem-se, nós não somos atendidos, o irmão do Senhor escreveu, porque nós pedimos mal. Pedir mal é pedir algo que não está de acordo com a vontade de Deus, é rogar a Deus respostas de oração sem permanecermos nele. É simples. Veja que muitas coisas não acontecem no meio do povo de Deus por conta de desalinhamento com a palavra e com o Redentor. Perdemos muita coisa no decorrer do tempo porque esquecemos disso e estamos sempre batendo na porta errada. Jesus então vai nos lembrar que se nós permanecermos nele e as suas palavras também permanecerem em nós, nós vamos pedir o que quisermos e nos será atendido. Lembrem-se, aqui você não tem uma carta branca dada pelo Senhor para você colocar o que você quer e Ele vai dar o que você quiser, mas é sempre algo segundo a sua vontade. Você se submete à vontade de Deus. São mais de 650 respostas de oração que nós temos na Escritura, dadas pelo Senhor ao seu povo. Mas nem sempre as respostas dadas pelo Senhor são aquelas que nós esperamos. Deus pode nos livrar dos braços da morte, Deus pode nos fazer prosperar e fazer a sua igreja triunfar ainda mais em determinadas circunstâncias, mas Ele pode também, segundo a sua vontade, podá-la um pouco mais, tratá-la um pouco mais, para que ela observe se há permanência em Cristo, se a palavra de Cristo está no coração de sua igreja. Voltem para João 15 e agora observem que o verso 8, na sequência, nos apresenta qual é o objetivo supremo da vida cristã. É a glória de Deus, é a glória do Pai. Nisto é glorificado meu Pai, verso 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Observe, irmãos, que fruto não é apenas atividade externa. Ainda que isso envolva na vida prática aquilo que fazemos, se fruto fosse apenas atividade externa, aqueles que hoje não têm mais condição de realizar alguma coisa na igreja estariam frustrados. Aqueles que não conseguem mais fazer o que faziam antes se frustrariam, porque a conclusão seria: eu não frutifico mais, Senhor, eu parei de dar frutos. E então como você iria harmonizar isso com o Salmo 92, que diz que quando você ficar velho, você ainda na casa de Deus fica cheio de seiva e de verdor? Abra comigo em Gálatas capítulo 5, eu vou tentar explicar isso para você. Vamos lá. Esse fruto, na realidade, ele externaliza a manifestação de uma vida interior transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se fruto ou obra significar apenas o que nós fazemos exteriormente, sem uma manifestação que surge do coração, será feito para mim, para a minha glória. Eu nunca vou glorificar o Pai. Eu mostrei a vocês essa passagem no domingo passado, eu queria mostrar para vocês novamente. O que seria essa vida interior transformada pelo Espírito Santo? Gálatas 5, versículo 22, o verdadeiro fruto é descrito aqui. Então, se você hoje não tem mais condições de fazer aquilo que antes você fazia, às vezes você está até limitado e barrado pela enfermidade ou pela avançada idade e não tem mais o vigor e disposição que tinha antes, não pense que você deixou de frutificar, porque onde tudo começa, mas o fruto do Espírito, lembre-se, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja que esse fruto vem de Cristo e não de nós.
Quanta gente manifesta frutos de forma exterior, mas é irascível, é soberbo, é falador demais. Você entende? Tem que ser algo que surge do coração. Quando surge do coração, o que a mão direita faz, a mão esquerda não vê. O que é feito ou realizado, quando para a glória de Deus, não busca resultados práticos ou lucros para mim. Porque o que rege a minha vida vem de uma vida interior transformada pelo Espírito Santo. Por que razão, irmãos? Porque o fruto do Espírito vem de Cristo, ele não vem de nós, é a vida de Cristo em nossa alma. Flui de nós, como disse o Senhor Jesus, rios de água viva. Isso muda tudo, irmãos. Muda o conceito da palavra serviço na igreja. Quando eu estou pensando muito na minha glória, eu sempre vou estar reclamando, eu nunca vou estar disposto a servir. Eu sempre vou estar querendo cobrar coisas, eu sempre vou estar insatisfeito com tudo, eu sempre terei críticas e mais críticas, eu nunca verei o que está diante de mim, as grandes coisas que o Senhor está fazendo, porque eu só quero saber do que eu penso ou do que eu quero. Notem, não adianta ativismo na igreja, porque ele só vai apresentar algo exteriormente falando e tentar abafar ou esconder aquilo que na verdade está sendo produzido em meu coração. Quais são as obras da carne? Verso 19. Elas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Elas esconderão aquilo que deveríamos fazer morrer. Por isso, lembrem-se, quando o Senhor fala em dar muito fruto, não fique frustrado simplesmente porque você não foi para a África deixando tudo para se tornar um missionário lá. Fruto começa quando você observa se é evidente a ação do Espírito em sua vida interior. Como é que eu conecto isso, irmãos, com o capítulo 15? Mais à frente o Senhor Jesus vai falar isso de maneira muito prática. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Vamos voltar para lá? Vejam então agora o verso de número 9. Ele vai falar do fruto do amor. O Pai é glorificado em que deis muitos frutos. O final do verso 8 diz: e assim vos tornareis meus discípulos, ou seja, serão meus discípulos de fato. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Cristo nos ama com o mesmo amor que o Pai tem por Ele. Permanecer em seu amor, portanto, irmãos, tem um significado muito importante para nós. O primeiro deles é que nós podemos descansar na certeza de que esse amor é imutável. O amor de Deus pelo Filho não muda, assim como o amor do Filho por nós também não muda. Observem que esse amor, ele é permanente e ele está conectado, mais uma vez, à nossa evidência prática de que nós amamos ao nosso Redentor. O verso 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que eu amo a Cristo? Capítulo 14. Se eu o amo, eu guardarei os seus mandamentos. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente o ama. Eu descanso na certeza desse amor imutável, porque eu procuro pautar a minha vida por uma obediência amorosa aos seus mandamentos. E aí, então, o que é que vai acontecer? Observem a segunda parte do verso 10.
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu demonstro que permaneço nele, eu tenho comunhão com ele, porque eu busco viver assim como ele viveu. Ele demonstrou o verdadeiro amor ao Pai, sendo obediente até a morte. Ele veio com esse propósito. E agora o que ele espera de nós? Que sejamos fiéis até a morte, obedientes a ele até o fim das nossas vidas. Viver em comunhão com Cristo, então, implica enfrentar toda e qualquer situação, implica viver mesmo em meio à provação e dificuldade, é estar disposto a guardar a sua palavra, a ser guiado pelo Espírito por essa palavra, a não se desviar dela. Esse é o fruto do Espírito. Observem, esse é o sentido da verdadeira permanência nele, como um ramo que está conectado à videira. Verso 11: Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o meu gozo seja completo, ou a minha alegria. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês, e a minha alegria seja completa. Jesus está lembrando aos seus discípulos, e lembrem-se, daqui a poucas horas ele seria preso, ele seria maltratado, ultrajado, caluniado, julgado injustamente e morto. Ele estaria lembrando aos seus discípulos aqui, nesse discurso próprio e muito pessoal, apenas para eles, que a alegria do cristão, ela nunca deveria depender das circunstâncias. E a alegria do cristão dependeria sempre do que ele disse aqui no verso 11: eu tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Eu sou a videira, e a minha alegria, ela seja completa. Veja um exemplo clássico e bem prático na Escritura Sagrada a respeito disso. Eu gosto muito dessa passagem. Atos capítulo 16, por favor. Atos capítulo 16. A partir do verso 16, você tem o testemunho de que quando o apóstolo Paulo, ele está pregando a palavra de Deus, e ele está na região de Filipos, uma mulher chamada Lídia se converte, e ela estava numa reunião de mulheres, orando, quando Paulo e Silas se aproximam, eles falam a respeito do Evangelho, e ela então é convertida pelo Senhor. No verso 16, então diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aquela jovem adivinhadora era possuída por um demônio. Ela dava grande lucro aos seus senhores por acertar em suas adivinhações. A pergunta é: o que ela declarou, ou o demônio declarou através dela, era mentira? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não era mentira. Mas na sequência acontece algo inusitado. Veja, verso 18 diz que essa declaração se repetia por muitos dias. E Paulo não permitiu que isso acontecesse. A pergunta é: por quê? Se ela estava falando uma verdade, e essa verdade estaria prestes a acontecer, muita gente iria se converter. Quem levaria o crédito depois que a conversão ela ocorresse? Satanás. O que é que Paulo então faz? Indignado, ele se volta para aquela moça, repreende o espírito maligno e diz:
em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Na sequência, os seus senhores ficaram muito irados, porque perderam sua fonte de lucro. E o que foi que eles fizeram? Verso 19, eles agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça pública, à presença das autoridades, dizendo que eles, sendo judeus, perturbavam a cidade, propagando costumes que não poderiam ser recebidos por eles, nem praticados porque eles eram romanos. A multidão, então, no verso 22, se levantou, unida contra eles, e os pretores rasgaram suas roupas e bateram neles com varas. Depois que eles apanharam muito, o verso 23 nos diz, eles foram lançados na prisão, e foi ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Veja que eles foram então presos, verso 24, em um tronco, tendo seus pés agrilhoados ou acorrentados. Que circunstância difícil. Por defender a verdade e pregá-la, por não permitir que Satanás ganhasse todos os louros pelas conversões que surgiriam na cidade de Filipos, pela pregação do Evangelho. Qual foi o resultado disso? Paulo e Silas apanharam muito e foram para a prisão. Se você observar mais adiante, no verso 33, depois que o carcereiro se converte, ele vai lavar os vergões dos açoites. As costas deles ficaram semelhantes a uma terra quando se passa o arado, rasgadas, sangrando. Mas antes disso, o que é que ocorre? Verso 25. Paulo e Silas, eles vão cantar na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles só poderiam estar loucos. Em uma situação como essa, em uma circunstância como essa, eles estavam ainda alegres, eles ainda estavam permanentes em Cristo, e por essa razão eles estavam produzindo frutos. Vocês lembram que um dos frutos do Espírito é, um fruto do Espírito importante é alegria. Isso ajuda você a entender, irmãos, como é que um cristão hoje, preso em um país comunista, ele ainda dá fruto. Quando ele mantém a sua fé firmada no Senhor e a sua alegria permanente em Cristo, independente da circunstância. Quando perseguido, e olhe como nós somos tão rápidos em reclamar da nossa vida vivendo em liberdade. Olhem como nós somos tão rápidos em reclamar da nossa vida, porque nós somos guiados pelas circunstâncias, pelas coisas que nós vemos. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus por volta da meia-noite, presos e muito machucados. E vocês sabem a sequência da história, o que vai acontecer. Quando, irmãos, a comunhão com Cristo é quebrada, essa alegria ela desaparece. É o que acontece. Vejam o Salmo 51. Nós estudamos ele recentemente. No Salmo 51, observem que a oração de Davi ao Senhor não é porque ele perdeu a salvação, mas é porque a comunhão que ele quebra com o seu Deus faz com que a alegria que antes ele tinha, ela desaparecesse. Verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria do cristão não pode depender das circunstâncias. Se ela depender das circunstâncias, a alegria da salvação rapidamente será retirada. É uma questão desafiadora para nós, porque somos tentados diariamente a não fazer aquilo que o Senhor nos manda e, portanto, a não produzir o fruto do Espírito. João capítulo 15, verso 12 agora, observem, Jesus vai dar um mandamento, e o mandamento é este, verso 12. João 15, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei. Veja que a paz flui do amor mútuo entre irmãos, e o maior exemplo desse amor é que o Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Após entregar esse mandamento, no verso 13 ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, e dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. De modo que ele vai dizer, devemos fazer a mesma coisa, devemos estar dispostos a servir e até mesmo nos sacrificar uns pelos outros. Veja como é interessante quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Amar ao próximo, amar ao irmão, é um mandamento belíssimo dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra que nós devemos nos dispor, em circunstâncias diversas, a essa disposição ou a esse interesse. Veja, não tem nada a ver com complacência. Às vezes a gente confunde. Por exemplo, é impossível que numa congregação como essa, você celebre uma festa e você convide todo mundo. Não tem como. Isso não quer dizer que você deixou de amar um irmão, mas que você tem uma aproximação maior com um. Cristo teve com alguns discípulos. Mas o que seria o amor? O amor evidente em ações é você estar disposto a fazer isso em qualquer circunstância quando aquele irmão necessitar de você. Veja como isso é interessante, porque Cristo vai nos mostrar e deixar claro para nós uma coisa que às vezes a gente confunde. Uma questão de preferência não quer dizer uma questão de falta de amor. O amor deve ser evidente através da nossa vida comunitária e da nossa disposição de servir uns aos outros com os nossos dons e talentos. Essa disposição ela deve estar presente, até mesmo se necessário for que nos sacrifiquemos uns pelos outros. Eu acho que eu contei há muitos anos essa história, ela foi bem curiosa. No tempo que eu morei no estado do Goiás, em um estado próximo, e esse ministro, ele era conhecido da região, um irmão na igreja precisou de um transplante urgente de rim. E o pastor então conduziu e liderou essa campanha para que toda a igreja fizesse um teste, porque era possível que alguém pudesse ser positivo e doar o seu rim para aquele irmão que ia morrer. Todos fizeram um teste e o resultado seria mostrado para saber se alguém, então, poderia ser um doador. Aconteceu que saiu o teste daquele pastor e a casa pastoral era do lado do templo. E num domingo isso foi comunicado. Na segunda-feira ele não estava mais lá com a família, ele se mudou. Ele não estava disposto a dar um rim para o seu irmão. E ele deixou a igreja, ele foi embora. São circunstâncias que por vezes abalam e moldam o nosso coração. A pergunta é: estaríamos dispostos a nos sacrificar por um irmão nosso? Jesus Cristo vai dizer que Ele mesmo deu a maior prova de amor, pois Ele se dispôs a dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, ele disse no verso de número 14, e fazeis o que eu vos mando. A disposição, então, em amar uns aos outros, ela se baseia em um mandamento. Lembre-se, você não pode confundir complacência com um mandamento. O mandamento é claro, você não se move apenas por emoção ou sentimento, mas por uma ordem dada pelo Senhor. É aí onde você deve se dispor a amar até mesmo, como disse ao Senhor Jesus, ao seu inimigo. Você não vai andar com aquele que o odeia, mas a questão é, quando ele menos esperar, você estará disposto a socorrê-lo ou a servi-lo. É o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. No verso de número 15, então, observem, Jesus vai se referir aos discípulos de uma maneira muito pessoal, muito pactual.
já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui você tem uma declaração gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Cristo morreu a seu tempo por nós, quando ainda éramos seus inimigos. Ele promove essa reconciliação com o Pai, e ele se torna para nós um grande, glorioso, verdadeiro amigo. Ele se dirige aos seus discípulos e ele sabe que a atitude deles deveria sempre ser a de servo. Mas ele daria esse caminho, sendo ele o primeiro a servi-los, porque ele não pouparia sua vida pelos seus próprios amigos. E ele vai dizer por que ele faria isso. Porque eu já não chamo vocês mais de servos. Eu tenho dado a vocês tudo aquilo que tenho aprendido de meu Pai, ouvido de meu Pai. Irmãos, esse é um grande privilégio. Se você está aqui nesta manhã, você está recebendo a palavra de Cristo, você está entendendo o que Ele está ensinando. A razão é porque você não é servo apenas dEle, mas você é um amigo para Ele. Ele deu a sua vida por você. Ele não poupou a sua vida e se entregou por você. Ele estava disposto até mesmo se sacrificar por você. O verso 16 então fecha o tema da videira, quando o Senhor Jesus então fala: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Qual é o objetivo da nossa eleição? Produzir fruto que permaneça. Veja que a escolha não depende de nós e não pertence a nós. Jesus vai nos lembrar que ela é obra da graça divina. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é andar em obediência. A nossa responsabilidade é permanecer em Cristo, para que a nossa vida glorifique ao Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra, disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Como é que nós podemos aplicar, irmãos, então, a sessão do capítulo 15 que nós estamos vendo nesta manhã do Evangelho de João? Primeiro, nós somos ensinados a permanecer em Cristo, e esse é um tema central aqui. E como é que nós podemos fazer isso? Ele nos deu meios ordinários, chamados de meios de graça, que são canais para que essa permanência ela seja real. A palavra, a oração, os sacramentos. O Catecismo Maior acrescenta a comunhão dos santos. Calvino chama a oração de o principal exercício da fé em suas institutas da religião cristã. O puritano John Owen lembra que a comunhão com Cristo é o coração da religião evangélica. O que é que nós devemos então fazer para que a permanência em Cristo seja uma realidade em nossas vidas? Eu preciso estabelecer um ritmo diário de devoção em minha vida para com Deus. Leitura, meditação da palavra, oração. Eu preciso fazer isso ao longo do dia. Eu preciso assumir um compromisso visível com a igreja para que desfrute dessa comunhão real, tendo comunhão uns com os outros e exercitando o amor como Jesus Cristo me ensina. Eu preciso dos meios ordinários, da graça de Deus,
para que essa permanência ela seja experimental. Se eu não faço uso dos meios de graça, dificilmente eu conseguirei êxito. Eu não vou vencer. A tendência é que eu me afaste e não me aproxime. A tendência é que eu me desligue e não permaneça. Número 2, o caminho do amor é a obediência. Jesus nos ensinou. Se guardardes os meus mandamentos, verso 10, ele nos ensina, permanecereis no meu amor. Thomas Watson disse que a obediência é o compêndio da religião, quando ele comenta os 10 mandamentos. Ryle diz que pouca comunhão com Cristo, pouca conformidade com as suas palavras. Muita comunhão com Cristo, muita resposta de oração. Lembrem-se, se eu tenho pouca comunhão com Cristo, eu não terei muita conformidade com a palavra dele. Eu não andarei segundo a palavra dele. Do mesmo modo, se eu tenho muita comunhão com ele, as respostas às minhas orações, elas serão dadas. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus Cristo nos ensina. Mas eu preciso dessa comunhão com ele por meio da obediência. É o caminho do amor. Portanto, transforme cada doutrina aprendida em prática específica, toda semana. Servir, amar, reconciliar, restituir. Autoexame. O que tem sido mais evidente em minha vida, obras da carne ou fruto do Espírito? Isso é algo que nós precisamos trabalhar todo dia, meus irmãos. É uma disciplina espiritual. Assim como eu devo ser disciplinado em tudo o que eu faço, organizado em tudo o que executo, eu não posso desprezar a minha disciplina espiritual. Terceiro, ore conforme a palavra de Deus. Verso 7. Pedir o que quiserdes pressupõe desejos moldados pela palavra, como vimos em 1 João. As minhas inclinações, as minhas afeições, os desejos da minha alma, eles devem estar inclinados à palavra para que eu peça sempre aquilo que é segundo a sua vontade. Charles Spurgeon fala que a oração é o nervo do poder de Deus que move o braço onipotente. A oração é um meio de graça poderoso se nós soubermos usá-lo. Nós não usamos corretamente porque a primeira reunião que nós desprezamos sempre é a reunião de oração. Isso já diz muita coisa. Isso já fala muito sobre nós. Ao orar, traga sempre o texto para a petição. Lembre-se das palavras de Jesus. Senhor, como prometeste em João capítulo 15, como ensinaste em 1 João capítulo 5, ore com base nessas promessas, ore ligado a essas palavras, isso é muito importante. Quarto lugar, o fruto é a vida de Cristo em nós. O fruto do Espírito começa no caráter e se expressa nas obras. Richard Baxter escreveu, a santidade em casa é o teste da santidade em público. Santidade em casa é o teste de santidade pública. Escolha um fruto, por exemplo, mansidão, e defina isso em práticas que você pode medir, mensurar. Palavras brandas, respostas lentas, um diário de exame, de fato. Às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós nem sabemos o que estamos fazendo. Às vezes nós estamos tão presos a nós mesmos que quando nós nos dirigimos para alguma tarefa, nós não pensamos em mais ninguém. Nós só pensamos em nós mesmos. Domínio próprio. Pense um pouco quando você estiver numa reunião de família, em uma festa, em uma reunião de comunhão na igreja, e a mesa está posta, em quem você pensa primeiro? Em deixar que os outros se sirvam, ou você primeiro e depois os demais? São testes que vão regulando a sua prática cristã. 5.
Amor fraternal envolve sacrifício, como disse Jesus. Versos 12 e 13, como eu vos amei. Lembrem-se, irmãos, o amor cristão é benevolência a todos, mas estima proporcional à piedade visível. Se você não demonstra piedade visível, se você é um cristão insuportável, chato, crítico, é natural que as pessoas se afastem de você. É natural. Você não vai perder sua salvação por isso, mas você vai perder amigos por isso. Pessoas se afastam de gente chata. Pessoas não toleram por muito tempo gente chata. Veja que a piedade visível, ela é necessária. A gente ama ficar com alguém que conversa sobre o Evangelho, que fala das grandezas de Deus, que não perde tempo fofocando dos outros, ou reclamando da vida, ou reclamando da igreja, ou reclamando de tudo. Isso afasta você dos crentes. Veja como essa autoavaliação ela é necessária. Eu tenho sido esse tipo de cristão, eu tenho agido dessa maneira, eu tenho sido um jovem chato. Eduquem seus filhos para que não sejam aquelas crianças chatas. Às vezes a criança ela é chata porque é mal criada pelos pais. Se você cria o seu filho para que seja educado desde cedo, para que ele respeite os mais velhos, para que ele aprenda a adorar a Deus, você vai ver como isso faz bem. É bonito quando você vê o seu filho crescer e os mais velhos dizem assim: o seu filho sempre foi educado, nunca deixou de ir no banco falar comigo. Tem muitos filhos que passam por aqui e nem falam com ninguém. Vai crescendo e vai se tornando alguém chato. Observem, o amor fraternal envolve essa estima que é proporcional à piedade visível. Nesta semana, faça um exercício, um sacrifício concreto por um irmão. Tente isso. Gaste tempo, recursos. Busque isso. Esse é um exercício muito bom para a nossa alma. Faz com que a gente deixe de pensar apenas em nós mesmos. Alegria permanente. Veja que Cristo fala no versículo 11 sobre a alegria que ele tinha, quando ele diz que as coisas que ele estava dizendo é para que a alegria dele estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. A minha alegria de Cristo, portanto, floresce da minha obediência a Ele e da minha comunhão com Ele. A alegria, ela desaparece quando essa comunhão, ela se afrouxa, mas ela volta quando retornamos à palavra e à obediência. Nessa semana, tente fazer isso. Pratique essa contabilidade diária da graça recebida. Lembre-se, pelo menos, de 3 motivos por que você deveria louvar ao Senhor nesta semana. E realize um ato, mas faça isso secretamente. Não publique, não apresente a ninguém, entre você e Deus somente. Faça isso. A alegria permanente de Cristo em nós, ela faz com que pela palavra e obediência nós cresçamos em comunhão com Ele. Isso nos prepara também para o entendimento da nossa missão e permanência em Cristo. Nós fomos escolhidos para isso, disse Jesus. Eu escolhi vocês para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Lembrem-se, a graça de Deus ela vem antes, a graça de Deus ela nos sustenta. E qual é a nossa resposta? Responsabilidade. Efésios capítulo 2, por favor. Vocês conhecem essa passagem? Eu quero apenas reforçá-la para vocês. Verso 8, Efésios 2. A graça antecede e sustenta, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você não foi salvo por iniciativa própria, por alguma obra que você fez. A Bíblia diz que você foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé no Redentor, mediante a fé em Jesus Cristo. Esta fé também não é sua, é presente de Deus. Para quê? Para que você não se glorie. Não pertence às nossas obras, mas
A graça antecede e sustenta. E qual é a nossa resposta? Responsabilidade. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu fui salvo pela graça para responder agora em obediência ao serviço. A responsabilidade agora é a resposta da minha fé, que foi um presente de Deus, que me fez crer no Senhor para a minha salvação. Alinhe um relacionamento essa semana em um lugar onde você possa ir. Talvez um vizinho, um colega, um familiar. E promova uma ação de testemunho com a palavra de Cristo. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você nunca tenha falado do Evangelho a um familiar. Eu diria que é o campo missionário mais difícil da sua casa, principalmente se você for o único cristão. Mas tente fazer isso. Porque é importante esse desenvolvimento e treinamento para que você coloque em prática o que você aprende aqui toda semana. Toda semana, quando eu posso ir aqui no centro da cidade, eu encontro uma irmã da igreja, ela sempre está lá. Ela sempre está evangelizando, ela não deixa de evangelizar. Não é fácil o que ela faz, porque muita gente bate na mão dela, joga o folheto no chão, diz impropérios, e é uma senhora da igreja, mas ela está lá. É o que ela acha que deve fazer, e ela está fazendo aquilo ali por amor ao Senhor. Ela está tão envolvida nisso que uma vez até o pastor ela evangelizou. Mas é o que ela tem que fazer. O que é que nós poderíamos fazer enquanto cristãos? A gente aprende tanto aqui, a gente recebe tanto aqui. A gente sai daqui, vai para uma escola dominical, vai aprender mais coisas a respeito da palavra de Deus. Mas isso não é para a gente guardar. É um alimento que a gente recebe e que a gente deve então espalhar. Pense nisso. O que você poderia fazer essa semana para cumprir o que Jesus Cristo disse? Olha, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto e que esse fruto ele permaneça. Por fim, a poda do Pai e a consolação. Lembrem-se, o verso 2 nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo observa, o agricultor, o pai, melhor falando, observa que um de seus ramos, estando em Cristo, não dá fruto, ele poda. E ele vai então fazer isso para que o fruto seja limpo e produza mais fruto ainda. Cristo não esmagará a cana quebrada, diz a Escritura. Se você está sofrendo, então, a pergunta certa que você deve fazer nesta manhã é: que fruto, Senhor, estás buscando em mim? Que fruto, Senhor, desejas que eu produza? Por quê estou passando por essa poda? Por que essa poda, nesta hora ou nesse momento, ela está ocorrendo comigo? Não é sem razão, não é sem sentido. É para que eu dê mais fruto. Que fruto deseja, Senhor, que eu produza? E peça graça que vem do alto, para que essa poda, ela então faça com que você se torne um crente mais frutífero ainda. A conclusão, irmãos, então, é que Cristo, com uma videira verdadeira, nos lembra que sem Ele nada podemos fazer, porque nós somos os ramos, seus ramos. Nele produzimos fruto que glorifica ao Pai. Permanecendo em Cristo, nós viveremos em comunhão, em dependência e em obediência. E esse é o nosso chamado. Nosso chamado é viver para que o mundo veja Cristo em nós. E assim o Pai seja glorificado sempre e sempre através das nossas vidas. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és a videira excelsa, nos enxertou em Cristo, Teu Filho amado. Nós te bendizemos nesta manhã por tão grande salvação e te suplicamos
Firma-nos no santo permanecer. Concede-nos, Senhor, um coração quebrantado, uma vontade obediente e uma mente cativa à Tua palavra. Livra-nos da autossuficiência. Ensina-nos a depender de Cristo para tudo, Senhor, pois sem Ele nada podemos fazer. Purifica-nos pela Tua verdade. Poda-nos com Tua mão paternal. Remove o que é estéril e faze transbordar em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que a alegria de Cristo, Senhor, permaneça em nós e que assim a nossa alegria ela seja completa. Ó Senhor, ouve-nos quando oramos segundo a Tua vontade. Faz-nos pedir como discípulos cujos desejos foram moldados pelas palavras do Mestre. Dá-nos coragem para amar como Cristo nos amou, servindo com sacrifício, reconciliando-nos com os irmãos e buscando a paz que edifica. Lembra-te da Tua igreja. Fortalece os fracos, Senhor. Consola os aflitos. Sustenta aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. Guarda nossas famílias. Visita os enfermos com cura. Confirma os líderes espirituais com sabedoria, gravidade e piedade. Levanta entre nós testemunhas fiéis do Evangelho em nossa cidade. Pai Santo, que em tudo sejas glorificado e que em nosso meio haja muito fruto, fruto que permanece para louvor da Tua glória. E confiados na Tua aliança, oramos como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.